A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia! Mais um tempo juntos, né? 43 dias que estamos aqui juntos em torno da palavra e hoje, irmãos, é um dia que eu estou muito feliz. Glória a Deus! Estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito. Ju, Sandro, André, Gislene, feliz demais. Por quê, irmãos? Por quê? Porque nós estamos terminando o terceiro livro da Bíblia. Glória a Deus, irmãos. Se você leu aí, Grace, né, já terminou aí junto comigo o livro de Êxodo. Então, irmãos, é 3 de 66. Aleluia! Isso é uma bênção, irmãos. Em 2 meses, Sidney, já lemos 3 livros da Bíblia e eu acho que isso é uma bênção. Se você conseguiu, né, alcançar essa graça de Deus, de conseguir ser fiel ali, permanente na leitura. Se não, daqui a pouco você chega lá e eu não quero que você se desanime. Mas se você conseguiu, já coloque depois, eu concluí o livro de Êxodo também, glória a Deus, né? Porque esse tempo tem sido precioso na nossa vida, amém, meus irmãos? A nossa leitura hoje, né, é o encerramento do livro, então nós leremos, né, quem já fez essa leitura, Êxodo 39 ao 40. Se você não fez, ao terminar aqui a live, tem esse tempo com a palavra, a gente vai destacar aqui os principais pontos, mas anote, tem esse tempo, irmãos, precioso com a palavra. É isso, né? O maior intuito nosso aqui é ter esse tempo juntos, em torno dela, ouvir o que o Senhor tem aí nos ensinar. Nós temos aprendido com o livro de Êxodo, nessa parte onde Deus está construindo o tabernáculo. Amém, meus irmãos? Ontem, vamos para a nossa ministração. Ontem nós terminamos falando sobre a disposição. Falamos bastante sobre isso, né? A disposição no servir e no ofertar. O povo, eles colocaram seus dons, seus talentos e serviam, né, aquele chamado que Deus tinha, né, para da construção do tabernáculo, e serviam com muita alegria, com muito prazer, e colocavam as suas ofertas, entregavam as suas ofertas, faziam isso com muito prazer. Agora, irmãos, o texto vai continuar detalhando, irmãos, o que eles deveriam fazer. Então, a roupa sacerdotal, como Arão deveria se comportar. Então, o texto continua, né, a narrar isso. E os detalhes são importantes, né? Então, Arão, irmãos, o texto vai ler, né, o 39, que Arão, quando ele entrava no lugar santíssimo, ele precisava estar vestido com uma roupa, né? Então, foi feito um colete, foi feito uma sobrepele, foi feito uma túnica, foi feito tudo para que ele se apresentasse da forma que o Senhor determinou. Se aplicarmos isso, irmãos, para o dia de hoje, Deus, ele determina a forma que nós se apresentemos a Ele. E como Deus faz isso? Ele quer que você faça isso em oração. Por isso que quando Jesus está nos ensinando, ele fala assim, olha, quando orar, vai para o lugar secreto. Né? O lugar secreto é o lugar seguro, onde você pode abrir o seu coração para o Senhor e Ele te escuta. Então, hoje, irmãos, nós não precisamos usar uma roupa específica. Não, irmãos. Deus, ele não pede a você que você coloque, que você, sabe, não, o Senhor, ele recebe você da forma que você está. Mas tem uma coisa importante, ele sim pede que façamos isso, que oremos, que seja, irmãos, um hábito, um costume, uma coisa que você faça todos os dias, ter tempo com o Senhor, sabe, falar com Ele, né? Um dia antes da crucificação, Jesus chamou os seus discípulos e falou assim, olha, vem vigiar comigo, vamos orar. E aí eles dormiam, ele falou, olha, vocês não conseguem nem orar por 1 hora, nem vigiar por 1 noite. Então o que o Senhor, ele nos chama? Ele nos chama para esse tempo de oração. Essa é a roupa que nós precisamos vestir, a roupa da oração, a roupa de desejar né, e não tem que ser uma coisa, irmãos, assim, ó, que você está no dia a dia, e eu escuto isso bastante, a pessoa está no dia a dia, né, e aí ela faz uma menção assim, ô Senhor. Claro, irmãos, no nosso dia a dia nós estamos sempre orando, Deus está nos ouvindo, sim, né? Mas aquele momento específico, o que Deus estava dizendo aqui era assim, prepara a roupa, coloca a roupa, entra no lugar, se banha, tinha todo um ritual. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo que Deus está cobrando essa ritualidade de nós, não é isso, mas o Senhor, ele pede que você tenha um tempo a sós com Ele. No lugar onde você pode abrir o seu coração, falar dos seus pecados, falar das suas dificuldades, e Deus te escuta.
Essa é a roupa que nós precisamos vestir. Vamos ler aqui, quando eles estão confeccionando, só para fixar o que a palavra está dizendo, irmã Sônia. Êxodo 39, capítulo 7. Coloquem essas pedras nas alças do manto sacerdotal, para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado. Então, irmãos, vale lembrar que as ações do sacerdote, né, ele se apresentava, né, ali diante do Senhor pela culpa. Então, ou seja, ele levava uma oferta pelo pecado do povo, nós já falamos, colocava a mão sobre o cordeiro, sacrificava o cordeiro, né? Por quê? Porque o pecado, ele nos leva à morte, e a morte do inocente, que era aquele cordeiro, o Senhor construiu esse caminho para que o povo não morresse. Então, era essa forma. Por isso que Jesus é o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Então, esse sacerdote, ele representava, ele tinha nesse colete os nomes gravados das 12 tribos. Então, quando ele chegava no lugar santíssimo para oferecer as ofertas, para oferecer o sacrifício, ele estava fazendo isso representando toda a tribo de Israel. Isso hoje, irmãos, não se aplica mais. Fala, pastor, então eu preciso fazer isso? Não. Você não precisa, né? Você hoje tem liberdade de orar. Você pode hoje, cada um individualmente. O povo não podia entrar naquele lugar, só o sacerdote. Hoje Deus nos fez uma nação de sacerdotes, como nós já aprendemos, e você pode entrar no lugar santíssimo, que é na presença onde Deus está agora. Daqui a pouco nós faremos isso. Vamos falar com Ele. Ele está aqui agora, porque o Espírito Santo está em nós. E quem é o tabernáculo hoje? Somos nós. Você entendeu? Então hoje, irmãos, nós podemos adorar ao Senhor. Então isso, olhar para esse texto, é entender, Andressa, o que Deus tem feito na nossa vida, né, irmãos? Hoje nós temos direito de entrar. Por quê? Não porque nós somos bons, mas porque o sangue de Jesus, que é o sangue puro e precioso, ele nos limpou de todo o nosso pecado e nos dá condições. Sem Jesus, irmãos, não tem como você entrar. Não tem como você falar com Deus. Deus não escuta as suas orações, né? Olha só, isso é tão sério, irmãos, que a Bíblia diz que um marido que não honra a sua esposa, Deus não escuta. Você imagina alguém que não tem o sangue de Jesus na sua vida. Então, Deus, ele nos cobra, irmãos, uma vida de santidade, né? Então, irmãos, todas essas roupas o Senhor orientou, deixou registrado para que fosse feito segundo ele, né, falou para Moisés. Olha, Moisés, faz dessa forma, coloca, paisana, faz dessa forma. Deus deixou tudo determinado, irmãos. Mas eu quis destacar um pedaço aqui importante. Vamos ler aqui, ó. Êxodo 39:30. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada, e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor. Irmãos, isso aqui, quando eu li, falou comigo. Deus mandou que fizesse uma coroa, né? E nessa coroa, todos os dias que o sacerdote Arão, ele colocasse, ele ia ler que estava escrito aqui: separado. Você está separado para o Senhor. Você está separado para Ele. O que é separado, irmãos? A palavra santo significa separado. Então o que o Senhor espera de nós? Santidade. Santidade, irmãos, é se separar, sabe? Exclusivamente para o Senhor. Deus nos chamou para sermos exclusivos dele, irmãos, e isso é uma bênção. Sabe, o que nós somos? Somos a sua propriedade particular. Somos o seu povo. Deus nos escolhe, irmãos, para isso. Então, quando nós temos uma vida que agrada ao Senhor, nós nos separamos do pecado. Nós nos separamos do nosso estilo antigo de vida. E aí, irmãos, nós passamos a ser santo como Ele é. E é esse o propósito, né? Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos afastar de tudo que impede, né, de termos uma vida com Deus. Porque o caminho da santidade, porque isso são dois termos importantes. Justificados nós já fomos. O que é a justificativa? Deus já foi diante do Pai e disse assim: olha, realmente eles pecaram, mas eu paguei o preço por eles. Isso é a justificação. Agora, a santificação é um processo que vai durar até a eternidade, até o dia que o Senhor nos recolher. Então, irmãos, nós precisamos todos os dias examinar a nossa vida para sermos santos, separados daquilo que não agrada o Senhor. Você está entendendo? Então, o que Arão era como sacerdote? Ele era alguém coroado para ser santo.
chamado para este ministério. É o que nós somos, irmãos. Você foi chamado para se separar do pecado, do estilo errado de vida. O Senhor nos chamou e nos escolheu. E nós precisamos andar conforme Ele tem dito na sua palavra. E isso é uma bênção. Sabe, irmãos? Você não precisa andar, quando eu estava pensando aqui, Deus falou comigo. Nós não precisamos, irmãos, andar na linha do certo e do errado. Sabe? Às vezes você está ali e fala assim, ó, isso aqui pode fazer? Isso não pode? Isso pode? Não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva no centro da vontade dele. Então, quando você está ali se questionando muito se você pode fazer isso ou não, se isso é pecado ou não, é porque você está na linha tênue. Não, irmãos. Venha para o centro. Porque no centro da vontade do Senhor, essa linha está distante. E você vive a vontade plena do Senhor na sua vida. Amém, irmãos? É uma vida que agrada. Agora, irmãos, nós não usamos plaquinhas na nossa cabeça dizendo separados. Porque agora isso está no nosso coração. Né? Está gravado no nosso coração que nós somos separados para adorar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Olha só o que o texto de Êxodo 39 e 32 diz. Ó. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Irmãos, na hora que Moisés ele sobe, né, ao monte, ele recebe essas ordenanças do Senhor. Né? Então, quando, irmãos, nós recebemos, né, algo do Senhor, quando o Senhor ele nos chama, não importa a nossa idade, não importa, irmãos, a nossa capacidade. Por quê? Porque quando você olha, Moisés já era um homem idoso. Mas mesmo assim Deus o chamou, e ele, ouvindo a voz do Senhor, ele cumpre fielmente aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Então o que Deus tocou no meu coração quando eu li isso aqui? Quando eles terminam o trabalho, os israelitas ficaram 1 ano, irmãos. Eles saíram e até eles concluir foi 1 ano. Eles ficaram ali buscando, trabalhando. Parece que nós estamos fazendo aqui, né? Nós vamos ficar 1 ano com a palavra, irmãos. 1 ano, foi assim, 1 ano. E nós vamos fazer isso até que Jesus volte. Então, irmãos, não importa a sua idade, não importa a sua situação física, né? Existe um espaço. Deus chamou você para esse lugar da intercessão, da oração, da busca. Então, meus irmãos, pegue essa responsabilidade e termine aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Amém? Deus continua, né, nos usando. Deus continua nos separando, né, para que sejamos santos como Ele é. Amém, meus irmãos? Agora o tabernáculo está montado, irmãos. Agora Deus orienta Moisés a colocar tudo no lugar certo. Ele vai lá e coloca tudo no lugar certo, e Deus orienta ele a ungir aquelas coisas. E eu quero só reforçar aquilo que já falamos. Êxodo 40, versículo 9 vai dizer assim, ó. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo que estiver nela. Deste modo você separará para mim e ela ficará sagrada. Então o que Deus estava mandando Moisés fazer? Olha, agora você vai pegar os utensílios e você vai ungir Arão, vai ungir seus filhos, você vai ungir tudo. Irmãos, aqui é importante. Nós não ungimos bens mais na nossa casa. Eu sou pastor, então de vez em quando eu recebo pessoas e as pessoas falam assim: pastor, tem um olhinho da unção para eu levar para casa, para ungir meu carro, para ungir minha casa, está acontecendo umas coisas lá, eu queria ungir a nossa casa. Irmãos, isso aqui se encerrou, e não era, né, o caráter de Deus naquela época não era para ungir as nossas casas, mas era para ungir aquilo que era separado. Então hoje nós aplicamos isso da mesma forma. O que nós ungimos? O tabernáculo. E quem é o tabernáculo? Quem é o templo? É você. Então você é ungido. Nós separamos você. Agora o seu carro, irmãos, é uma propriedade que Deus te deu, te abençoou. Claro que você coloca à disposição do reino, mas o lugar mais importante, né, é para o seu desfrute. Deus já te deu, Deus já abençoou você. Então, meus irmãos, separe esse tempo, né, para o Senhor, desfrute desse tempo do Senhor. Mas a coisa mais importante, nós não vamos ungir, né, irmãos, os bens, a nossa casa, né? Então, isso é importante que tenha no nosso coração. Agora, se alguém está enfermo, a Bíblia nos orienta: venha o enfermo, e nós vamos ungir, irmãos, aquele que está enfermo. Nós vamos ungir, irmãos, aquele que precisa. Por quê? Porque é isso que a palavra, ela nos orienta. Amém, meus irmãos? O tabernáculo está montado. Vamos ler aqui, ó, Êxodo 40, 21. Ó. Então pôs a arca na tenda, como o Senhor havia ordenado, e pendurou uma cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. O que Deus estava fazendo aqui, irmãos? Deus estava separando
né? Deus ele coloca a arca num lugar e põe uma cortina e diz assim, olha, deste lugar aqui, né? Esse lugar é lugar santíssimo, só quem pode entrar, só quem pode acessar era o sacerdote. E ele fazia isso, irmãos, em dias e momentos específicos. Ele não fazia isso todo dia. Então, ele ia todo dia colocar, acender as lâmpadas do candelabro. Ele ia todo dia ali, irmãos, colocar os pães, né? Mas naquele lugar santíssimo, ele não podia entrar todo dia. Essa cortina, para os irmãos terem uma ideia, ela tinha uma espessura de 10 centímetros. E ela era colocada ali. Então, era um lugar para que não fosse acessado, né? Ele era acessado em momentos especiais. Agora você precisa entender, irmãos, o tamanho do que Jesus fez por nós. Quando Jesus está na cruz, irmãos, e ele entrega a sua vida por nós, a Bíblia diz que essa cortina de 10 centímetros, ela é rasgada de cima a baixo. Mas ela não foi rasgada, irmãos, de baixo, assim, ó, como se alguém pegasse uma cortina, quem está embaixo e rasgasse. Não. De cima, dizendo assim, Deus abriu acesso. Agora todos podem entrar no lugar santíssimo, irmãos. Agora nós podemos, irmãos, ir até o Senhor, entregar a nossa oferta, adorar, sabe? Bendizer o nome do Senhor. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso para nos dar isso. Então, quando você lê esse texto, você precisa entender o que Deus fez por nós. Amém, meus irmãos? Você precisa entender o que Deus fez por nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando Moisés ungiu todos os lugares, né? Ele acendeu todas as lâmpadas, ele colocou o incenso, ele deixou tudo em ordem como Deus havia determinado. Quando ele terminou toda a obra, preste atenção que algo glorioso acontece. Êxodo 40, 34, olha, e 35. Então a nuvem que guiava o povo, cobriu a tenda. Então, a nuvem cobre a tenda. E ela ficou cheia da glória de Deus. E o Senhor, e por isso, né, Moisés não conseguia entrar na tenda. Irmãos, olha que maravilhoso, irmão. Pensa em algo glorioso, irmãos. A tenda agora, a presença de Deus toma aquele lugar. Se aplicarmos isso na nossa vida, irmãos, quando um cristão, que é o templo do Espírito Santo, ele é cheio, irmãos. Quando o Espírito Santo toma o seu olho, a sua mente, a sua forma, as suas atitudes, irmãos, não há espaço para o pecado. Não há espaço, irmão, para aquilo que não é santo. Então, na hora que o Senhor ele desce naquele tabernáculo, se colocarmos, aplicarmos para o nosso dia, é isso que Deus espera. Que sejamos cheios ao ponto, irmãos, que aquele noticiário pesado que você assiste, isso não afete mais a sua vida com Deus. Não gere mais medo de sair na rua, porque agora você confia num Deus que é todo poderoso, você confia no Senhor. Então a vida com Deus, irmãos, ela ganha sentido, porque estamos ali sendo preenchidos, revestidos deste poder glorioso. Passamos a viver uma vida para a glória de Deus. E o texto, irmãos, eu já quero encerrar, ele termina dizendo que os israelitas só poderiam se mover quando a nuvem os guiasse. Essa presença gloriosa que entrou, guiasse eles. Vamos ler o texto? Olha só, Êxodo 40, 36 ao 38. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para o outro, somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela. Hoje, irmãos, não mudou, nós nos movemos pelo Senhor. Não faça nada por impulso. Não faça nada, irmãos, assim, sabe, mas eu acho que é isso, eu acho que vai dar certo. Não, irmãos. Nós somos guiados pelo Senhor. Se o Senhor direcionar, se o Senhor encher o templo, que é você, e ele falar, vai por aqui, faça aquilo que Deus está falando. Olhe para a palavra, se mova conforme o Espírito Santo te capacitar, te der graça. Aonde o Senhor mandar, você vai. Era isso. Eles estavam ali. Aí quando a nuvem começava a andar, eles colocavam, lembra que eu falei que tudo tinha argolas? Porque eles começavam a juntar, organizar o tabernáculo, colocava as varas, e aonde a nuvem ia, eles seguiam. É isso que Deus quer de nós, que sigamos, irmãos, a vontade, a palavra dele, e isso vai nos abençoar. E eu quero orar junto com você. Para quê? Para que o Senhor nos desperte, irmãos,
para um tempo com Ele, para que busquemos o Senhor mais e mais, para que possamos nos arrepender dos nossos erros e pecados, fazer isso diante de Deus, porque hoje nós temos liberdade de ir, entrar no lugar santíssimo e falar: Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Hoje, irmãos, nós não precisamos de um mediador, nós não precisamos de Arão e não precisamos de Moisés. Hoje nós somos os sacerdotes. Deus nos chamou para isso e nós queremos agradecer pela graça que recebemos dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero orar para que tenhamos cada vez mais tempo contigo. Tempo, Senhor, de oração. Que possamos, Senhor, entender o que somos e usufruir, Pai, da presença gloriosa, como agora faço com esses 20 irmãos que estão aqui comigo. Nós erguemos a nossa voz em oração, pedindo que o Senhor nos ajude. Quem está no ônibus pode orar, quem está no carro pode orar, de olhos abertos e olhos fechados. Quem está, Senhor, agora, Pai, ouvindo apenas, também pode orar. Por quê? Porque o Senhor está conosco e o Senhor escuta a nossa oração. Nós aprendemos que nós oramos ao Pai, em nome do Filho, e que o Espírito Santo é quem leva as nossas orações e intercede por nós. Traduz aquilo que falamos, porque não sabemos falar. Mas o Senhor revela, sabe o nosso coração. Então, Pai, nós oramos por isso hoje. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse tempo tão precioso. Pedimos, Senhor, que a sua graça esteja conosco, Pai. Pedimos, Senhor, Pai, que nós desejamos ser cada vez mais cheios do Senhor. E que a glória do Senhor invada o nosso ser. Pai, eu te agradeço por esse tempo tão glorioso. Te agradeço, Senhor, por essa manhã tão gloriosa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, que bênção hoje. Terminamos, né, o livro de Êxodo. Então, se você puder, depois coloque aí no comentário, né, na hora que esse vídeo subir, vai lá no Instagram, no Facebook, na onde você estiver assistindo e coloca assim: olha, eu terminei o livro de Êxodo, né? Mande, porque isso nos enche mais a continuar. Isso é uma bênção para as nossas vidas. E também, irmãos, eu quero fazer um convite especial a você. Essa sexta para o sábado, nós teremos na nossa igreja, aqui na Avenida do Taboão, 3659, uma vigília com os nossos jovens, né? Vai começar 11 horas, 23 horas, se você puder, né? Vamos estar juntos ali, é um tempo de busca, irmãos. Sermos revestidos de poder, cheios, sabe? Para quê? Para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? E domingo, às 10 horas, nós estaremos lá no nosso culto, adorando ao Senhor. E às 6 horas, irmãos, vai ser o desafio, né, irmãos? Eu vou para a vigília, né? E da vigília eu já vou emendar a live. Glória a Deus, aleluia. Esteja junto comigo, irmãos. Que vai ser uma jornada, mas nós estaremos juntos, orando, buscando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua quinta-feira, que você tenha um dia abençoado, um tempo de trabalho, um tempo junto com a família. Que Deus abençoe você em tudo, meus irmãos. E não esqueça, irmãos, estou feliz demais, olha, nós estamos aqui numa grande igreja, irmãos, aleluia, né? Nós estamos aqui com 20 pessoas e isso tem me alegrado demais. Então, dá para ficar melhor? Lógico que dá, né, irmãos? Nós temos essa ferramenta maravilhosa. Convide mais pessoas, né? Encaminhe esse vídeo aqui e Deus vai trazer pessoas para estar conosco, para ser abençoados pela palavra, porque o intuito dessa live é fazermos isso juntos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo dia, Sidney. Ótimo dia, Cris, Samuel, Ana Paula. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.